Bom dia, hoje quinta-feira, 30 de abril, véspera do feriado de 1º de maio, onde não teremos o pronunciamento da nossa presidente Dilma Rousseff. Estamos começando mais uma reunião matinal. Copom ontem veio em linha com as expectativas, altas de 0,5%, com os juros atingindo 13,25%. Só o que chamou a atenção foi justamente o comunicado, acho que vale a pena destacar para vocês, que não houve mudanças no comunicado em relação ao anterior, ou seja, deixa a porta aberta aí para novas altas. O pessoal tem uma parte do mercado falando que poderia reduzir a taxa de juros na próxima, dependendo da inflação, a gente não acredita, acha muito improvável e deixa a porta aberta aí para possíveis, uma possível nova alta na próxima reunião. Na agenda do dia aqui no Brasil, o resultado fiscal do setor público é o mais relevante e a terceira prévia, obviamente, da carteira teórica do Ibovespa, que hoje até o leilão é maior, tá, gente? O leilão vai ter um prazo maior, ele começa 5 minutos antes, o leilão de fechamento por conta dessa carteira que passa a vigorar na segunda-feira. A prévia, hoje a terceira e última prévia passa a vigorar a partir de segunda. Na segunda prévia, na anterior, a gente teve a saída, a exclusão da Even, PDG e Light e a entrada da Smiles. Falando no mercado internacional, bolsas em queda, operavam em queda mais cedo, tanto o Dow quanto o S&P. Números dos Estados Unidos mistos, por um lado a renda pior do que o esperado, esperava-se uma alta da renda de 0,2, março contra fevereiro, veio estabilidade, em compensação os pedidos de auxílio-desemprego vieram menores do que as expectativas. O Banco Central russo reduzindo juros em 1,5 pontos percentuais e hoje ainda tem a atividade industrial ISM de Chicago. Estou falando rápido porque tem várias informações para vocês. Hoje também tem PMI industrial de serviços da China às 10 da noite. Eu nem vou entrar aqui no detalhe do fluxo. Olhem o nosso relatório matinal sobre o fluxo aqui na casa para a gente andar mais rápido. Tem muitos dados para passar para vocês. Agora eu chamo o Danilo aqui para falar como é que abriu o nosso índice futuro, dólar e oportunidade de investimento. Bom dia, Danilo. Bom dia, Celso. Bom dia, XP. Bom, Celso, o nosso dólar trabalhando no campo positivo, já subindo 1% no início desse pregão, enquanto a nossa bolsa reflete as bolsas mundiais caindo aproximadamente 0,7% a 0,8%. Vale destacar aí que o dólar está superando a região de 3 mil pontos, a gente tem um alvo lá na casa de 3,6, então vamos ficar um pouco atentos aí, tomar cuidado com vendas no dólar e a expectativa agora é de alta para os próximos dias. Já em relação ao fechamento de ontem, o índice futuro fechou com queda de 0,76%, cotado a 56.210 pontos. Já o dólar fechou com alta de 0,68, 2.964 foi a sua cotação de fechamento. Lembrando que hoje é o último dia de negociação do contrato maio, tá? O contrato vencimento, a letra K, a gente passa a ter maior liquidez agora no contrato M, o vencimento junho. Então cuidado com operações. O dólar cheio passa a ter um novo código, DOLM15 e o mini contrato do dólar WDOM15. Ressaltando também que hoje a gente tem aí a formação da taxa PTAX, tá? Então a gente tem aí a média de negociação entre as 10 horas e 10h10, depois das 11 às 11h10, meio-dia ao meio-dia e 10 e também finalizando aí das 13 horas até as 13 horas e 10 minutos. Então tome um pouco de cuidado, o dólar pode ter uma volatilidade e é uma expectativa positiva para o início dessa sessão. Bom, gostaria de só finalizar aqui com a posição dos estrangeiros. Os estrangeiros no índice futuro ontem ficaram net vendedores em 2.144 contratos, seguem comprados em aproximadamente 92 mil contratos no acumulado. Já em relação ao dólar futuro, os estrangeiros ficaram posicionados na compra ontem em 4.136 contratos e seguem com um saldo acumulado de 234.138 contratos. 138 contratos. Gostaria de desejar a todos uma excelente quinta-feira e só para ressaltar, como o Celso falou, leilão de fechamento começa geralmente às 16h55, hoje vai iniciar às 16h50, tá bom? Forte abraço a todos e bons negócios. Agora vamos entrar na parte de fundamento, já entrar com um dado, o resultado mais relevante do dia saiu agora cedo, resultado de Vale do Rio Doce, e o Ricardo Kim vai comentar, nosso coreano voador. Bom dia, Kim. Bom dia, Celso. Bom dia, pessoal. É isso aí, vou comentar do resultado do primeiro trimestre de 2015, que a Vale reportou agora. Apesar do operacional bom, aí muito corte relevante em custos e despesas, o preço do minério continua pressionando bem os resultados de Vale. Se a gente for pelos segmentos, o mais importante, que é minerais ferrosos, a gente viu um volume crescendo cerca de 8% no ano contra ano e uma queda de 20% no trimestre contra trimestre. Aqui a gente tem um efeito grande de sazonalidade. A queda no preço do minério no mercado de cerca de 16% no trimestre contra trimestre
mais o provisionamento de minerais não entregues da Vale a um preço menor que a média, fizeram a receita líquida cair 24% no trimestre contra trimestre. Se a gente olhasse só em dólar, a queda seria maior, seria de cerca de 36%, mas como a gente tem um efeito positivo aí do dólar, a receita líquida acabou caindo 24%. Então, essa foi a parte da receita, mas o que chamou muito a atenção foi a parte de custos e despesas, um corte bem relevante nesse trimestre. Se a gente olhar o custo unitário do minério, caiu cerca de 15% no trimestre contra trimestre, e frete caiu cerca de 10% na mesma base de comparação. Com isso, o EBITDA da empresa caiu cerca de 17%, caindo então menos que a receita. Na parte de metais básicos, que vem ganhando cada vez mais relevância no resultado consolidado da Vale, destaque aqui para um volume estável, uma queda na receita e na margem EBITDA, justamente por conta de queda nos preços da commodity. Assim como no minério de ferro, a gente tem cobre e níquel performando mal em termos de preço. Então, no resumo, apesar aí do bom corte de custos e despesas, principalmente na parte de minério de ferro, a gente vê ainda preço de minério pressionando bastante o resultado. O que a gente pode inferir é que no próximo trimestre a gente pode ter um reflexo positivo por conta de corte de custos e a marcação de um preço melhor na venda de minério. Então, no próximo trimestre a gente pode ter aí algum alívio, mas, de novo, a gente continua muito cético com relação à Vale. Se a gente olhar em termos de múltiplo e EBITDA, que nada mais é que o valor da firma sobre o quanto ela consegue gerar o potencial de caixa operacional da empresa, segue negociando hoje a cerca de 9 vezes EBITDA, bem acima, ou relativamente mais alto aí que os seus concorrentes globais, e junto a isso você tem aí um cenário bem desafiador. Apesar desse respiro aí no preço do minério por conta de estímulos na China e redução no ritmo do aumento da capacidade da BHP, para a gente isso aí é muito pontual, o estrutural continua muito ruim e a dinâmica de oferta e demanda deve continuar pressionando o minério e mantendo ele num patamar baixo. Por isso a gente continua recomendando proteção para quem tem Vale e continua bem cético, principalmente depois dessa recente alta, negociando a múltiplos relativamente elevados, cerca de 9 vezes EBITDA para Vale. Tá? Então, por hoje foi isso, fiquem atentos com Vale e qualquer dúvida é só entrar em contato com a nossa mesa de produtos estruturados para cotar alguma proteção para quem já tem Vale. Tá? Por hoje é só, Celso, um bom dia a todos. Obrigado, Kim. Agora para continuar a falar de Renner e Natura, que reportaram também resultados. Renner ontem à noite, Natura hoje de manhã. Renner reportou um resultado muito forte, surpreendendo até as melhores expectativas do mercado. Só para vocês terem ideia no número, o mercado projetava uma margem EBITDA de 14,3, veio 16,9. O EBITDA veio 24% acima das expectativas e o lucro líquido 38%. É um ativo caro, tal, é aquilo que a gente sempre fala. Boas empresas, bons management, quando vem resultado, eles surpreendem a gente positivamente, difícil surpreender negativamente. E só para assim falar quão positivo foi o Same Store Sales, vendas mesmas lojas, apresentou uma alta de 16,5%, é isso mesmo. Enquanto os shoppings estão entregando, a gente viu o prévio operacional de Allianz e do próprio BR Malls, 4% e 5%, ela entregou um crescimento de 16,5%. O papel deve continuar apresentando seu desempenho positivo em alta, apesar do valuation caro, mas é aquela empresa que entrega o resultado bem acima das expectativas. Muito positivo o resultado da companhia. E Natura reportou um resultado em linha, neutro, né? Um ponto negativo é a parte da produtividade das consultoras, que caiu 3,6 ano contra ano, mas em compensação melhorou em relação ao quarto trimestre, que no quarto trimestre houve uma queda de 6,2. EBITDA em linha, receita em linha. O lado positivo, as operações internacionais estão nadando de braçada, já representam mais de 24% da receita, né, do resultado operacional da companhia. Internacional vai indo muito bem, mercado doméstico ainda precisa melhorar, a empresa perdeu o market share. O que é trigger por ativo? Agora não tem, né, já saiu o resultado em linha, tem que olhar para frente. Ela tem uma projeção de
dividend yield, né, de dividendos na casa de mais de 6% e negocia um múltiplo abaixo de 15 vezes, o que chama a atenção, mas também não é nenhuma barganha para sair comprando o ativo e o resultado veio em linha com o esperado. Agora eu vou chamar o Caio Toledo, depois eu volto para falar de aluguel. Bom dia, Caio. Bom dia, Celso. Bom dia, XP. Vamos lá, pessoal, fazer um giro dentro das commodities. Só lembrando, pessoal, o minério de ferro está caindo ali na casa de 1,66, ok? Isso pode impactar bem Vale. Vamos falar agora sobre o milho. O indicador caiu 20 centavos, 26,20. O mercado já esperava esse recuo na casa de 26,20 e agora o ativo está meio travado. Podemos ver esse setembro trabalhando nessa casa de 25, o nosso alvo ali é 24,90, mas está bem travado nessa casa de 25,50. Alguns players já fazendo contas aí, olhando que esse milho deve começar a subir com o dólar voltando ao rumo de alta. Então vamos ficar atentos, tá? Ainda vale aquele nosso call spread para novembro, tá? Nós estamos vendo o mercado pode ter uma recuperação lá em novembro, tá? Falamos em fechamento de novembro, o strike é 28, call spread 28, 30 e 50. Informações ainda que temos é que a safrinha está indo muito bem, plantio indo muito bem, só apenas algumas áreas como o Paraná está um pouco pior. Fora isso, plantio nos Estados Unidos também indo muito bem, cada 19%. Alguns players indicando que já na próxima semana teremos 50% de expectativa de plantio da safra norte-americana. Então vamos lá, estamos com trades e também com call spread ali, ratio de 3,19, então um ratio muito bom para uma operação de call spread. Passando um pouco para o café, pessoal, o café ainda informações muito desencontradas. Eu até marquei aqui, a Conab está falando em 44 e 46 milhões de sacas para a safra. Alguns produtores falando que é impossível, o número máximo seria 45. Estimativas de algumas casas aí, privadas, falando em 50 milhões. Nós temos então uma disparidade entre Conab, produtores e algumas casas aí falando sobre produção da safra brasileira. Então isso tem segurado um pouco o mercado, porque os players acabam sabendo para onde seguir. Os produtores falando um número, o Conab que deveria ter uma estimativa mais concreta falando outro número, algumas casas estimando um número muito maior, elevado, então o mercado muito desencontrado. O que sabemos hoje é que temos uma perda na safra, mas ainda não é possível quantificar qual será essa perda, porque uma hora é um número, uma hora é outro número, então vamos saber o que ainda, pessoal. Trades curtos pegando esse dólar. Nós pegamos 5 pontos já, se chegar a 178,50 seria 6 pontos num trade que nós compramos ontem no café, isso dá um ganho mais ou menos de R$ 1.800 numa operação de swing trade. Então vamos apenas ficar nesses trades curtos, nada muito longo, tá? E vamos esperar o café dar uma sinalização melhor. Qual a sinalização melhor? Para compra seria romper aquela casa de 186. Aqui, lá para baixo, ali na casa de 168. Então vamos ficar com esses dois ranges para poder levar uma operação mais de position. 186 para cima e 168 para baixo, ok? Falando um pouco sobre o boi gordo, o indicador onde surpreendeu e caiu 0,86. Cenário ainda é o mesmo, pessoal. Oferta que era curta começou a dar uma melhorada, alguns frigoríficos alongando, escala até 10 dias. Demanda interna fraca, mas com a expectativa positiva, uma vez que é feriado, tem o Dia das Mães, então o pessoal começando a colocar se a demanda interna pode melhorar, isso com o Dia das Mães, então vamos ficar atentos com as próximas semanas no boi gordo. Eu acho que as próximas semanas serão semanas decisivas para o ano inteiro, porque se a gente tiver um consumo melhorando e a oferta não aumentando muito no boi gordo, teremos uma entre-safra muito mais cara. Então o ativo, por exemplo, o BGI outubro pode ter um upside muito maior, já olhando essas próximas semanas. Veremos se a oferta será ou não grande e se a demanda tende a melhorar. Então acho que esses são triggers para a gente ficar atentos já nas próximas semanas dentro do boi gordo. Então estamos vendidos no boi gordo, nosso gain ali na casa de 145, estamos comprados no café e no milho seguimos vendidos. Então, pessoal, queria dizer a todos um excelente dia e volto com você, Celso. Obrigado, Caio. Agora vamos falar da mesa de aluguel. Vale destacar aqui PDG chamando bastante atenção, um nível short do ativo. Vale 3, né? A mesa de aluguel viu um short squeeze aí, né? Por conta justamente dessa demanda muito elevada por Vale 3. Petro 3 também chamando atenção, né? Uma demanda muito grande por Petro 3. Pão de Açúcar é outra, ainda não é destacado aí um squeeze, mas chama atenção. E BVMF também, a ação dobrou o nível short, de 43 milhões de ações para impressionante
87. Manter o olho em BVMF aí por conta desse nível elevado. Desejo a todos uma excelente quinta-feira, véspera de feriado, mas nos vemos ainda no UFC a partir das 11h35. Um grande abraço e até lá.